Voltada exclusivamente para o agronegócio brasileiro. Você ouve a Rádio Agro Hoje pelo site radioagrohoje.com.br com o exclusivo Som HD, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo da Rádio Agro Hoje e em todas as plataformas digitais. Rádio Agro Hoje, o agronegócio brasileiro passa por aqui. A Rádio Agro Hoje apresenta Agro no Ar. Histórias que inspiram. Notícias que movem. O agro que voa. Na apresentação, Cláudio Correia. Oferecimento SINDAG, Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola. Está começando o Agro no Ar desta semana, o encontro com as principais notícias, entrevistas e informações sobre o agro brasileiro, sobre a perspectiva, sobre o olhar da aviação agrícola. Eu sou o Cláudio Correia e convido você a participar do programa, mandando sua mensagem, sua opinião ou sua pergunta aí pelo nosso WhatsApp 659-9963-8161 e conte pra gente de qual cidade você está nos acompanhando. A sua participação faz o Agro no Ar acontecer de verdade. O programa tem o apoio do SINDAG, Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola, que atua em defesa do desenvolvimento, da inovação e do fortalecimento da aviação agrícola brasileira. Agro no Ar, conectando você à inovação, à tecnologia e à realidade do campo brasileiro. Programa Agro no Ar. Oferecimento SINDAG, Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola. No programa de hoje, vamos falar sobre um tema que merece a atenção de todas as empresas do setor: a reforma tributária. Quais as mudanças já estão no horizonte? Como se preparar para o período de transição? Nosso convidado é Marconi Rahan de Souza, consultor contábil do SINDAG, que esclarece os principais impactos da nova legislação para a aviação agrícola. Pois isso torna uma coisa que a gente já deve ter ouvido falar, de vez em quando esse nome vem em tela, daqui a pouco dá uma sumidinha, chamado custo do Brasil. Isto faz com que o nosso custo fique muito alto, o custo tributário. Então, o governo fez, através agora da reforma tributária, para eliminar um pouco desse efeito cascata. Qual é a ideia? Tá? A ideia é o seguinte, tecnicamente a gente chama assim, o princípio da não cumulatividade. Mas o que significa isso na prática, em outras palavras? Significa que aquele tributo que eu vou pagar numa operação, eu consiga compensar o que já foi pago anteriormente. Então, na prática, a gente só vai pagando a diferença. Para ilustrar, vamos supor que na operação anterior alguém pagou R$10 de tributos, eu agora vou vender, vou pagar R$13, então eu só pago mais R$3, somente a diferença. Aí o próximo vai vender por 17, ele vai pagar, já foi pago 13, ele só paga o complemento, só os 4 ali. Isso faz com que a ideia é que isso não venha encarecer as diversas etapas que qualquer produto e serviço tem. Na realidade, a gente não pega nada do zero e entrega até o consumidor final. É muito difícil de fazer isso, né? Então, a ideia é essa reforma. E até então nós tínhamos, em alguns tributos, tá, esse aproveitamento de crédito muito restrito. Tá? Quando eu tratava de produtos, por exemplo, era muito comum a gente dizer assim, olha, eu só posso me aproveitar de crédito daquilo que vai sair junto com o produto. Então, eu costumo, assim, sou um pouco os cabelos esbranquearam, coisas que sobraram e tal, né? Eu lembro que a gente ia no mercadinho, comprava um pão e eles enrolavam o pão, né? Então, assim, se você imaginar um pão, por exemplo, todo mundo conhece esse pão, né? Então, assim, o que vai junto? Eu comprava farinha, fermento, ok? E até o papel do pão. Vai junto com o pão, aquilo eu poderia aproveitar de crédito. Os demais itens, não. Agora, a ideia é que essa reforma ela seja no sentido amplo. Então, eu vou poder aproveitar, por exemplo, apenas a título ilustrativo, tá? O crédito sobre a energia elétrica. Então, eu pago porque a companhia de energia elétrica pagou. Eu utilizo a internet, eu posso aproveitar o crédito relativo àquele energia elétrica, a conta da internet, porque a companhia lá também pagou. Tá? E assim por diante. Então, ele abre e dá uns... Eles estão dizendo, tá? Que a reforma tributária agora, o aproveitamento de crédito é amplo e restrito. Vamos pegar um pouco mais leve. Não é assim tão amplo e restrito, não, mas ele vai ter um bom aproveitamento. Então, assim, o que eu falei? Quebrar paredes, tá? Quebrar paredes é o seguinte,
são novos tributos que estão chegando e uma nova forma de cálculo, uma nova forma de ver, é uma nova forma, enfim, de apurar, de chegarmos aos nossos custos dos tributos, a nossa margem de lucro, é tudo novo, quebrou parede realmente, tá? Então, esse aproveitamento de crédito hoje, ele não é assim tão amplo, mas em comparação ao que nós tínhamos, quebrou paredes, então a gente vai poder aproveitar muito crédito. É um sistema novo, e já diria, nós vamos ter que estar preparados para esse novo cenário. Não existe mais o cenário anterior, ou seja, ele deixará de existir. Então, não tem como eu tentar usar agora, no atual mercado e daqui para frente, umas regras que já venceram, que não existem mais. São as novas regras que estão aí. O senhor, nessa ilustração que o senhor deu aí, usando a reforma, né? Eu achei muito interessante. E até lembrando aqui de uma situação que aconteceu em 2014, até com um colega aí da área tributária, na verdade um advogado, né, um mineiro, o advogado Vinícius Leôncios, né, que lá em 2014 ele terminou um livro aí chamado Pátria Amada. Para vocês terem uma ideia, né, a ideia era que as pessoas visualizassem a complexidade da legislação tributária brasileira, né? Então o que ele fez? Ele falou, vou escrever um livro, vou fazer um livro, né, em letras, com caractere Arial, no número 22, né, para a pessoa ter ideia. E esse livro, ele ficou com 7.500 quilos, né, mais de 41.000 páginas. O resultado aí, então, como eu disse, mais de 20 anos de pesquisa, justamente para retratar essa enorme complexidade da legislação tributária brasileira. Na sua avaliação, né, esse exemplo, juntamente com essa ilustração que o senhor acabou de fazer, né, mostra bem o tamanho desses desafios pelas empresas, né? Agora, a reforma tributária ela realmente tem potencial para simplificar esse cenário, essa mudança, né, essa compactação. E mais uma pergunta que eu vejo como forma de assim, o sonho de consumo. Por exemplo, as pessoas quando vão visitar um país, né, encontram lá o preço do produto, né, na gôndola, mais taxa, né? Então, essa taxa é variável de estado para estado. E quem recolhe esse imposto é o vendedor final, né? Então, por exemplo, se for numa mercearia, aquele dono da mercearia ele vai recolher o imposto final para o governo. Ou seja, se ele sonegar, e a gente sabe, por exemplo, nos Estados Unidos, que a sonegação é passível de cadeia e rápido, né? Seria bem esse cenário, o Marconi? Sim. O que acontece? Como a gente tem, cada um de nós não pagamos, eu não pago 100 tributos, a minha empresa não paga 100, mas todos nós pagamos uma fatia conforme a atividade, cada um paga um pouco e chegamos a 100 tributos. Até a expressão que a gente usa no meio é a seguinte, é uma teia tributária, naquele sentido de teia de aranha, mas é um emaranhado mesmo, né? E o que ocorre? Nós temos diversos tributos em nível nacional, mas nós também temos tributos estaduais e municipais. Então, além da legislação nacional, nós temos 27 estaduais e 5.500 municípios. E cada um tem um entendimento. Isso é um problema. Qual é a promessa inicial da reforma tributária? É de dar uma boa unificada nisso. A gente sabe que tem uma certa autonomia dos estados e municípios, tá? E tem peculiaridades religiosas. Eu brinco sempre assim, tá? Eu estou aqui no Rio Grande do Sul e para nós aqui a erva mate de chimarrão é produto da cesta básica. Provavelmente na Bahia seja o coco que tem a cesta básica. Para nós aqui, tomar água de coco é quase que luxo. Tá? Talvez lá na Bahia tomar chimarrão também seja um pouco de luxo e lá não precisa dar o benefício da cesta básica. Então tem características regionais, tá, que elas deverão ser preservadas para tornar essa tributação mais justa para aquela realidade ali, enfim, tá? E isso é um detalhe que, então, a gente não vai conseguir ter uma legislação única em todo o país. A mesma alíquota aqui em todo o país, a gente não vai conseguir ter isso, tá? Mas a ideia é de deixar o mais unificado possível, tá? Quanto a essa questão da tributação, sim, ela vai mudar, ela vai ser acrescida, né? Atualmente, a gente tem pouquíssimos tributos que são acrescidos, o IPI é um caso, tá? Mas, então, hoje, quando a gente chega, sei lá, vai num restaurante, a gente vai fazer uma refeição, pega um prato de comida, uma bebida ali, e chega lá no caixa e tem um valor único. R$ 50, R$ 30, R$ 80, não vem o caso aqui.
Agora, a ideia é que o valor do tributo seja acrescido na nota fiscal e você tenha noção. Então, não temos ainda o alíquota, essa é, na minha opinião, uma das falhas, né? Foi aprovada uma lei, olha só, os deputados e senadores aprovaram uma lei sem dizer qual é a alíquota. Então, o negócio, e está para entrar em janeiro do ano que vem, já boa parte da reforma tributária, e a expectativa que temos é que a alíquota só vai ser divulgada em outubro. Meu Deus. Então, assim, ó, a primeira legislação, que é a emenda constitucional, é de 2023. Então, olha só, então, isso dói. Estamos no Brasil. Às vezes eu acho que eu não vou me surpreender com mais nada e aí vem mais uma surpresa. Então, é coisas de Brasil mesmo. Então, qual é a ideia? Então, o que você vai crescer? Essa alíquota não está definida, mas, assim, na própria legislação, ela dá uma simulada lá, 26,5%. Tá? 26,5%, tá? Na prática, o pessoal está dizendo, olha, vai ser mais, tá? Então, eu estou trabalhando assim apenas para trabalhar com alguma alíquota, enfim, com 28%, tá? Mas pode ser 27, 26,5%, 30%, 29%, ninguém sabe, tá? Ninguém sabe. Isso vai depender muito dos acordos ali na hora de aprovar essas alíquotas. Um puxa para cá e para lá. Então, vamos pegar esse número 28 apenas como ilustrativo, tá? Então, eu vou comprar um produto de R$100, ele vai falar assim, produto X, R$100. Tributo, 28. Total que eu vou desembolsar, 128. Tá? Ele vai ser acrescido. Essa é uma das quebras de paredes que nós estamos tendo lá na reforma da nossa sala, da nossa casa. Tá? Uma outra promessa que tem, e eu não prometo, no primeiro momento, eu sou meio São Tomé de não acreditar que vai funcionar totalmente na prática, mas o sistema é muito grande, tá? É muito grande. E a ideia é o seguinte, talvez não nesse exemplo que eu dei agora, de eu chegar no restaurante, almoçar, e de repente eu que sou da mais antiga ainda pago em dinheiro, às vezes, tá? Não esse caso aqui, mas no caso que a gente está comprando hoje em dia muito com cartão de crédito, com cartão de débito, tu paga uma fatura, é uma palavrinha na língua estrangeira, falando split payment, split vem de divisão, tá? Então, qual é a ideia, tá? A ideia, se num exemplo muito ilustrativo, eu não vou entrar no detalhe aqui, então, eu comprei o produto por R$100, mais 28 de tributos, deu um total de 128. E eu vou passar meu cartão de crédito, de débito, 128. A ideia final, e esse número, se alguém é da área, por favor, não tente me corrigir, que eu estou colocando uma forma mais simples para as pessoas poderem entender, tá? E esse número vai fazer mais ou menos o seguinte, tá? Olha aqui, R$100 nós vamos mandar lá para o dono da loja lá que vendeu o produto, tá? R$20 nós vamos mandar para a União, que é tributo da União. R$5 para o Estado e R$3 para a Prefeitura. Ou seja, eles vão pegar os 128 e fazer o split, vão dividir por fatias. Os números são apenas exemplificativos aqui. Não vão condizer com a realidade, depende do produto, do serviço. Tá? Então, a ideia é de dividir. Mas quem é que vai fazer? A própria operadora do cartão? O próprio sistema bancário vai estar interligado. Quer dizer, o que se ouve falar assim, hoje, o nosso sistema do Pix, todo mundo usa Pix hoje em dia, tá? Aí no próprio Pix vai acontecer aí, tá? Todo mundo usa Pix hoje em dia e é um sistema muito grande. Você deposita aqui e nesse instante, eu estou no sul do Brasil, a pessoa lá no norte está online e tal. E esse sistema do split payment, ele é muitas vezes maior do que o sistema do Pix. Ele é um sistema muito gigante, robusto. Quanto ele vai entrar, e vai ser no dia 1º de janeiro, isso vai abranger todas as operações, só algumas, vai ser na totalidade e tal. Isso daí vamos ter que aguardar para ver. Mas uma coisa é certa, tem previsão e eles estão trabalhando muito para fazer esses split payments, tá? Isso tem vantagens e desvantagens, tá? Uma das vantagens que tem é que, de certa forma, tu inibe bastante aquela questão do não pagamento do tributo ali na frente, da sonegação via inadimplência, que a sonegação via inadimplência ele é uma forma de concorrência desleal, né? Eu pago meus tributos direitinho e custa caro. O meu concorrente do lado não paga os tributos. O que acontece? Ele pode fazer um preço mais barato. Então, ele acaba concorrendo comigo por causa do preço, que é mais barato. Mas por que ele tem o preço melhor? Não, tem o preço que não paga tributo. Então, o split payment, ele acaba fazendo esse ajuste aí, que na hora que... Ou seja, o empresário sequer vai ver os 128. Ele vai ver só os R$100 dele.
tá? Então, essa é uma de quebra-parede, o que era janela virou porta, o que era porta virou basculante, e assim por diante, né? O Marconi, e agora, trazendo para o nosso setor aqui, né, os principais impactos que essa nova legislação tributária pode trazer para as empresas de aviação agrícola? Pois é. Um dos impactos que eu falei anteriormente é essa questão da não cumulatividade do tributo. Tá? Atualmente, os tributos da aviação agrícola são todos cumulativos. O PIS, COFINS e o SSQN, especialmente esse três. Que é a cascata. Não cumulativo. Desculpa, eu não ouvi a pergunta. Que é o efeito cascata. Dá o efeito cascata aquele e tudo mais. A gente vai ter que aprender a trabalhar nesse novo sistema. Um dos pontos interessantes, tá? Como eu falei, não dá para ser uma alíquota única. Como se trata da agricultura, pensando no arroz que a gente come no nosso prato do dia a dia, o serviço agrícola, ele abre aspas, o insumo faz parte ali, e para baixar esse custo, então ele já tem um benefício que já foi garantido também graças a um apoio, um lobby do SINDAG, que ele não vai incidir sobre o valor total da alíquota que a gente não sabe. Estou trabalhando com 28%. Ele vai reduzir 60%, ou seja, vai incidir apenas sobre 40%. Menor do que a metade, um pouquinho menor, né? Então, partindo desse pressuposto que nós teremos uma alíquota de 28%, que vai ser fixada, ficaria em 11,2% a alíquota da aviação civil, da aviação agrícola. E eu continuo achando não muito baixa, tá? Continuo achando alto, tá? 11,2%. Atualmente, tá? Se pagava 0,65% de PIS, 3% de COFINS, SSQN 2 a 5%, dependendo do município. Então, 5 mais 3 daria 8,65% que pagava atualmente, e nós vamos passar a pagar 11,2% por aí, tá? Por outro lado, eu vou poder aproveitar créditos sobre as compras. Então, os insumos que a empresa de aviação agrícola tem, o combustível que ela utiliza, as peças para manutenção, o seguro que ela vira contratar para a aeronave e assim por diante, esses custos todos poderão ser aproveitados o crédito. Então, não vai ser os 11 de impactos na prática, vai dar um pouco menos, ou até pode ser alguma situação de não ter tributo naquele mês para pagar, né? Então, se nós fazemos um link, aquele split payment vai ter que ser muito inteligente para poder fazer esses ajustes todos aí, né? Por isso que eu não sei até em ponto qual vai ser essa abrangência do split payment dessa divisão de tributos tão automática lá, tá? Então, é interessante o senhor estar falando isso. Então, essa aí é a mudança específica relacionada à tributação para a aviação agrícola. Mas é que isso traz alguns reflexos, tá? Quais são? Por exemplo, tá? A folha de salário, eu não consigo aproveitar crédito, tá? Mas se eu contratar uma pessoa jurídica, eu consigo aproveitar crédito. Entendi. Então, começa, de repente, eu tenho que mudar o meu cenário. Se eu compro de um fornecedor, abrindo um parênteses aqui, as empresas do Simples Nacional, num primeiro momento, elas não terão muitas alterações, num primeiro momento. Tá? Por outro lado, eles quase não geram crédito de CBS e IBS, que são os novos tributos da reforma tributária. Então, se eu vou adquirir um produto ou serviço e eu vou pegar uma empresa do Simples Nacional, a tendência é que eu quase não vou ter crédito para bater no meu déficit da saída. Então, de repente, eu vou ter que analisar meu fornecedor para comprar de um que me gera crédito, para eu pagar menos. Perfeito. Outro ponto. Até então, os créditos que eu poderia aproveitar era no momento da emissão da nota fiscal. Alguém chegava e me fornecia a nota fiscal, eu podia aproveitar crédito. Agora, ele está vinculado ao pagamento do tributo. O split payment, ok, se ele funcionar, vai resolver o nosso problema. Mas se ele não funcionar, eu vou ter que ter um bom fornecedor que ele seja pagador dos tributos. Se ele for sonegador, eu não vou. Então, a minha seleção começa aí. Então observa, mudou a casa, tá? E daí vai indo, tá? Uma coisa assim, ó, fluxo de caixa. Antes eu recebia todo o valor do meu serviço, no caso da aviação agrícola, tá? E eu ia pagar os tributos no mês seguinte, dia 20, dia 25, alguma coisa assim, tá? Eu ia pagar no mês seguinte. Se funcionar o split payment, eu na hora já não vou receber mais o valor do tributo. Eu não vou ter aquele dinheiro para trabalhar 30, 40 dias, se for o caso. Vai ter um problema de fluxo de caixa. Daqui a pouco eu vou ter que pedir uma linha de financiamento bancário. Para ajustar isso. Como é que é? Para ajustar isso, né? Para equilibrar. Então, assim, ó, a gente vai ter
provavelmente uma nova... Tem que parar e pensar. Quem estão os meus fornecedores? Tá? São pessoas físicas ou jurídicas. As físicas não vão gerar crédito, as jurídicas sim. Dentro da jurídica, eu tenho que olhar se o cara é simples nacional ou não é simples nacional. Aí, se não funcionar esse político payment, eu tenho que olhar esse cara é um bom pagador de tributos ou não, para poder aproveitar crédito, e eu vou ter o reflexo no meu fluxo de caixa. Pronto, Entendi. sobrou só o telhado da casa agora. Pois é. Fazer a reforma. Agora, Marconi, vai haver qual que é o período de transição aí? Vai haver esse período? Nem sei, né? Como a reforma é tão ampla assim, como é que essas empresas aí devem começar esse planejamento? Aí existe um período de planejamento que deve ser iniciado com antecedência? Já deve começar agora, né? Porque pelo jeito o empresário vai ter que repensar uma série de coisas, né? Mudar uma série de coisas. Inclusive, né, uma coisa que eu não tinha observado, que é a questão da compra de insumos, né? Não vou chegar, ô fulano, me manda tal coisa aí. Não, peraí. Preciso saber aonde vou comprar tal insumo para saber se realmente isso vai me trazer algum benefício ou se vai me complicar a vida tributária. Exatamente. Pois bem, se temos um período de transição, tá? Agora já está obrigado, a partir do dia 3 de agosto, agora próximo, tá bem perto aí, falta pouquinhos dias, tá? Então, a partir do dia 3 de agosto, obrigatoriamente eu tenho que destacar na nota fiscal com uma alíquota ainda em fase de teste, tá? Esse 28% que eu falei lá, ele vai ser apenas de 1, mas ele não paga, é apenas informativo na nota fiscal, tá? E a promessa é que eles vão usar esses dados para calcular qual seja a alíquota efetiva, tá? Uhum. 3 de agosto tem que informar na nota. O que acontece? Ah, Marconi, não deu. Então eu tenho que olhar o meu software, se tem essa informação, ver que o meu fornecedor de software está preparado para emitir, está preenchendo esses campos na nota fiscal e tudo mais. Tá? Os dois tributos novos, CBS e IBS, somando, um é 0,9, outro 0,1, alíquota simbólica, fecha 1%. A partir de 1º de janeiro, agora de 27, entra em vigor a CBS. CBS é Contribuição sobre Bens e Serviços. E neste item aqui, ela vai substituir o nosso antigo PIS e COFINS, já na totalidade. Entrou arrancando a porta. Já não vai existir mais. Não existe mais, a partir de 1º, tá? E 28 vai ser um ano, entre aspas, calmo, tá? 27 e 28, entre aspas, serão iguais. E a partir de 29, vai entrar o IBS. E IBS é Imposto sobre Bens e Serviços. E ele vai substituir o ICMS e o SSQN. O ICMS é um imposto estadual e o SSQN é um imposto municipal. Então, como tu tem uma série de questões ligadas muito a essa peculiaridade regional do estado e do município, é comum a gente ouvir assim, de vez em quando, uma empresa para trazer uma indústria, ela dá algum benefício local ali de tributos e tudo mais, para te não arrancar a porta tudo de uma vez só nessa reforma, tá? Haverá uma transição. Então, dos anos 29 até 32, vai a cada ano aumenta um pouquinho a CBS, o IBS, que é o novo tributo, e vai reduzindo o ICMS e o SSQN. Então, de 29 a 32 haverá essa transição, e a partir de 33 morreu total. E SSQN, que é imposto municipal, e ICMS, que é estadual, e teremos só o IBS. Então, nessa aí é o seguinte, a teia tributária brasileira é muito complicada, mas de 29 a 32, nós vamos ter que trabalhar com 2 sistemas, tá? A empresa vai pagar SSQN e ICMS, que é o antigo, e pagar o CBS novo. Então, assim, aí eu acho que meus cabelos, vestos, foram todos embora, os poucos sobraram daí. Bom, assim, essa nova sistemática aí promete realmente simplificar o sistema tributário, né? Na prática, isso aí também deve acontecer para a aviação agrícola, como o senhor diz aí. Mas vai haver ainda desafios importantes durante essa fase de adaptação, ou isso que o senhor já ilustrou, né? Já é basicamente, né? Como falou assim, os meus cabelos são esses, os que restaram, e até 2003 não deverá ter mais nenhum aqui. Como é que vai ser isso? Não, certamente haverão muitos ajustes de hoje até 2033, quando tudo entrará, tá? Por exemplo, essa obrigatoriedade que eu falei de emitir com a alíquota teste da nota fiscal era prevista no dia 1º de janeiro agora.
Tá? Primeiro, e até era para pagar o 1%. Aí, primeiro, não, agora não paga mais. Não, agora de 1º de agosto, o programa, estamos em 1º de janeiro, já estamos em 3 de agosto. Bom, o que eu tenho assim para citar? A gente tem aqui no Brasil, tá, um número muito grande de empresas, micro e pequenas empresas enquadradas no Simples Nacional. Tá? E essas, e conforme eu falei anteriormente, num primeiro momento não sofrem alteração, mas é só no primeiro momento. Por quê? Tá? Porque naquela análise que nós falamos lá de fornecedor, principalmente se uma empresa do Simples Nacional, ela vende para alguém que vai aproveitar crédito, com uma empresa um pouco maior que vai aproveitar crédito, tá? Ela vai ter a opção de dizer assim, olha, todos os tributos eu pago no Simples Nacional, menos os novos da reforma tributária, eu vou pagar como qualquer empresa normal, aproveitando créditos e débitos, tá? Então, tem um detalhe aqui interessante, e a gente vai ter que esperar andar um pouco essa carroça para os melancias que ajeitarem. O famoso não andar a carroça, os melancias se ajeitam, tá? Eu vou poder fazer essa opção. E essa opção, especialmente, eu vou poder fazer ela semestral. Então, agora, até 30 de setembro, eu posso optar, eu sou uma empresa do Simples Nacional. Eu poderia ficar quietinho e recolher todos os tributos do Simples Nacional. Qual é o problema que eu vou ter? O problema é que poderão alguns meus clientes não quererem comprar os meus produtos e serviços, porque não vai ter praticamente crédito para eles aproveitarem ali na frente. Então, eu posso dizer, não, olha, para eu ter essa competitividade de mercado, oferecer o crédito do tributo para o meu cliente, eu também vou recolher o novo tributo da reforma tributária como qualquer empresa. Eu tenho que optar agora, até 30 de setembro, para valer para o primeiro semestre do ano que vem. Vamos supor que eu fiz, chegou, olha, isso foi irrelevante, ou ao contrário, eu não fiz. Chegou lá e o mercado disse, olha, tu tem que ter. Então, em março do ano que vem, surge nova oportunidade para o segundo semestre. Então, a cada semestre, vai ter essa opção de você ou tributa pelas novas regras ou tributa pelo Simples Nacional normalmente. Então, isso é uma coisa que no andar da carroça nós vamos até ajustar. Eu não saberia te dizer hoje como vai ser esse comportamento do mercado. Tá? O que eu posso dizer? Falando de uma forma geral, tá? E até mesmo para a empresa de aviação agrícola. Se você vender o teu produto ou serviço para alguém, se eu trabalho com uma empresa grande que aproveita crédito, não é Simples Nacional, né? Certamente ele vai querer crédito. Então, para onde eu vou ter que ir para esse caminho aí de gerar o crédito para ele? Agora, se eu sou um comércio que vendo aqui para uma farmácia, ou a padaria da esquina, que a maioria dos clientes são pessoas físicas, passa ali, compra e tal, o mercadinho ali, provavelmente eu sou Simples Nacional, eu devo continuar sendo Simples Nacional, porque não adianta eu mudar todo o sistema tributário, porque o meu cliente não vai aproveitar aquele crédito. Exato. Então, são análises que a gente vai ter que ir amadurecendo ao longo do... Claro, esses dois extremos eu pego agora. Tá? Se eu forneço para grandes empresas, minha sugestão, vá lá e saia fora do Simples Nacional nos tributos novos. Aí eu só trabalho para a loja de calçada, na rua, vendendo para pessoa física. Ok, então fica quietinho o Simples Nacional como está. Agora, no meio do caminho, tem N posicionamentos que eu não sei como é que o mercado vai se comportar. E provavelmente a gente vai ter que esperar andar e dizer, olha, estou com dificuldade de vender, vou para o novo. Eu acho que vai ser um aprendizado aí, enquanto a coisa está andando, a gente vai ter que ajustar aí os comandos, né? Para ficar bom para todo mundo. Agora, interessante. Todos nós vamos aprendendo. Todos nós, tanto nós profissionais contábeis, os advogados que atuam no direito tributário e os empresários juntos. Agora, importante salientar aqui, o Marconi, que é a necessidade de uma orientação, de uma assessoria muito bem, digamos assim, muito bem preparada, porque os impactos, né, de uma decisão equivocada aí, a gente já sabe que serão grandes, né? Então, essas orientações que o SINDAG vem oferecendo aí para os seus associados, né, através, por exemplo, de consultoria como a sua, serão extremamente importantes para que para se ajustar a essa nova realidade tributária. A gente vai ter que ter conhecimento, e conhecimento vai ter que procurar em pontes boas de água, não em águas podres, né? Então, vamos lá. Então, assim, realmente procurar uma boa assessoria contábil, tributária para esses detalhes. O SINDAG, poucos dias atrás, a gente fez uma live para os associados já sobre esse tema, estava eu e o doutor Ricardo
que é o advogado também consultor do Grande amigo meu. o Ricardo estávamos juntos. Agora estamos aqui participando e está previsto agora, teremos o Congresso da Aviação lá no interior de Goiás, né? Isso. Eu estarei lá. Também Estaremos lá. Então tá. Estaremos lá participando exatamente de debater, porque o SINDAG está observando essa necessidade muito grande que os empresários do setor que o SINDAG representa da aviação agrícola sejam informados para esse novo momento, né? Ou seja, quem estiver informado, quanto mais informações tiver, melhor será a estrutura que eu tenho para poder decidir, e decidir de uma forma mais assertiva, né? Se eu não tiver informação, a tendência às decisões, e as decisões agora são todas prévias, né? Então, tipo, setembro eu vou ter que fazer para o ano que vem. Depois do ano que vem, começou janeiro e fevereiro, não consigo mais mudar. Só consigo para outro semestre. Algumas coisas estão manuais, né? Para a gente encerrar rapidamente aqui, o Marconi, até porque eu estou apertadíssimo aqui com o tempo, né? Até peço perdão aqui para o pessoal da Rádio Agro hoje, mas o tema é extremamente importante. Qual que é uma mensagem aqui que o senhor passa para os empresários da aviação agrícola diante desse novo cenário? Bom, estamos com um novo cenário e eu vou dizer assim, como empresários, todos os dias a gente tem novos desafios e a gente tem que estar preparado para os novos desafios. Então, a minha dica é o seguinte: não adianta eu tentar ignorar e dizer que a reforma tributária não chegou. Ela chegou e veio para ficar realmente, tá? Então, o que nós precisamos é nos preparar para entrar nela, fazer os procedimentos corretos, porque senão a gente leva multa também. É outro problema que estão observados. Estamos preparados, porque quanto mais preparados estivermos, mais competitivos seremos e a nossa empresa estará com chances de ser mais rentáveis e duradoura ali na frente, né? Ou seja, às vezes algumas multas tributárias inviabilizam, faz quebrar a empresa. E nós não podemos fazer parte dessa estatística. Para isso, precisamos nos preparar. Eu acho que vai nesse sentido aí, neste momento, a minha mensagem. Tá bom. Olha, Marconi, muito obrigado, né, por trazer essas informações preciosíssimas mesmo para o empresariado brasileiro, principalmente da aviação agrícola, né, nesse novo cenário que é o cenário tributário brasileiro. Muito obrigado, viu? Obrigado, eu que agradeço e estou à disposição. Tá certo. Bom, a gente acompanhou umas informações importantíssimas do consultor contábil aí, né? Do SINDAG, o Marconi Rahan de Souza. Eu acho que esses esclarecimentos, né, sobre esse tema aí vão ajudar demais os empresários, não só os empresários de uma forma geral, mas principalmente os empresários da aviação agrícola. Então, se você chegou até aqui, olha, a gente acompanhou esse conteúdo, obrigado pela audiência, por sua companhia em mais uma edição do Agro no Ar. E continue participando da nossa programação aqui pelo nosso WhatsApp, que é 65999638161, né, mandando as suas mensagens, sugestões de pautas, acompanhando o nosso conteúdo. Tá certo? Mais informações da nossa programação você confere aí no site da radioagrohoje.com.br e sigam também as nossas redes sociais do SINDAG, por exemplo, o Instagram é SINDAGBR. Tá certo, pessoal? Muito obrigado e até o próximo Agro no Ar.